E aí, galera, tudo bem? Voltei para falar hoje com vocês de novo sobre direito do trabalho. A gente tá em plena sexta-feira, 10 horas da noite, tá? Tem gente que ainda tá cumprindo o prazo. Vamos dar um oizinho pro meu sócio aqui, inclusive professor universitário, Thiago Braga, né? Galera, boa noite, tudo bem? Trabalhar, né? Deixa o rapaz trabalhar, né? E vamos aqui rapidinho falar sobre o quê? Falar sobre direito do trabalho. Hoje o vídeo vai ter uma abordagem diferente com vocês, tá? Porque a gente vai falar sobre a minha beleza? Não! Sobre a minha vida amorosa? Muito menos, né, meu povo? Que ninguém tá interessado nisso, né? A gente hoje vai falar sobre as 10 pausas, tá? Que a lei prevê, certo? Como intervalo entre a jornada. Sim, chuchuzinho. Intervalo entre a jornada não é apenas aquelas 2 horinhas de almoço que seu amigo tira durante o horário comercial dele, não, tá? Mas antes disso, dá aquele like maroto, certo? É assim? Não, é assim, né? Aquele like, tipo aquele like de Facebook, aqui nesse vídeo, tá? Pra ajudar o YouTube a entender que você curte esse conteúdo informativo, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreve, tá? Aperta no sininho, que toda vez que tiver vídeo novo, certo? Você vai ser notificado no seu celular, tá? Se você já apertou no sininho, se puder, aperta de novo. Você aperta uma vez para tirar a notificação e aperta outra vez para ativar a notificação. Por quê? Porque eu tenho toque? Não, né, chuchuzinha? Porque eu encontrei essa semana com uma amiga minha na Justiça do Trabalho, tá? E ela acabou me falando que não estava recebendo as notificações, certo? Aqui do canal. Eu já tinha visto realmente alguns youtubers falando isso em alguns vídeos que eu assisti, mas apesar do meu canalzinho, socinho, pequenininho, né, ser novo, isso também tá acontecendo comigo, tá? E é verdade, porque ela me contou isso, entendeu? Então, se inscreve no canal, dá aquele like maroto, certo? Se puder, compartilha esse vídeo, tá? Para que esse conteúdo alcance o maior número possível de pessoas. Por quê? Porque eu quero ficar rica e famosa? Não! Para com isso! Claro que não, né? Para que eu possa realmente ajudar o maior número possível de pessoas, tá? Eu vou gravar um vídeo semana que vem, certo? Falando do caminho que eu trilhei dentro da advocacia lá do comecinho até os dias atuais, certo? E o que é que acaba acontecendo, gente? A gente sempre precisa estender a mão a outra pessoa, tá? Tem gente que às vezes leva uma vida muito estressante dentro de um escritório de advocacia, 10 horas, 12 horas cumprindo o prazo e não tem tempo para sentar e estudar, entendeu? Então o que é, né? Você compartilhar esse videozinho, a pessoa tá lá escutando, né? O que eu tô falando, seguindo as minhas playlists enquanto ela tá trabalhando, né? Vai que tem uma informação que ajuda. Entendeu? No começo da minha vida profissional foi muito difícil, entendeu? Eu cheguei a ligar, já falei sobre isso em algum vídeo aqui. Cheguei a ligar de noite, numa sexta-feira, super desesperada para o meu amado, ilustre, não sei nem como é que eu coloco ele como uma das minhas maiores referências dentro da advocacia. Meu querido Paulo Maia, entendeu? Que é presidente da seccional da OAB da Paraíba aqui, né, na Paraíba, e que foi meu professor na faculdade. Eu estava desesperada com o prazo trabalhista, tinha pouquíssima experiência, tinha começado a advogar, isso foi muitos carnavais atrás. Ele foi super solícito, me orientou, me esclareceu, disse qual era o caminho que eu seguisse, da luz, entendeu? Como eu tento fazer aqui com vocês. Isso me ajudou muito, entendeu? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu adoro ajudar outras pessoas dentro do que está ao meu alcance, tá? Então, ajuda o seu amigo, ajuda o coleguinha, compartilha esse vídeo aqui, tá? Vai que tem alguma coisa que eu tô soltando aqui, né? Que pode, entendeu? Dar uma iluminada no caminho, certo? Principalmente porque os conteúdos, né, que eu divulgo aqui no canal são extremamente práticos, tá? Normalmente eu trago a análise do assunto, eu trago jurisprudência, eu trago o que a doutrina diz. Boto o link aqui embaixo na descrição do vídeo, certo? Para que vocês possam acessar a lei. Quando não é possível colocar na descrição aqui embaixo do vídeo o texto todo da lei, entendeu? Então, assim, você percebe que realmente, né, é uma divulgação de conteúdo informativo. Então, vamos ajudar, não é isso? Compartilha esse vídeo, não custa nada, tá certo? Galera, superando
certo? Este momento sine qua non. Antes da gente entrar no assunto que eu queria falar com vocês, eu queria dizer a vocês uma coisa muito bacana. Não, eu não quero o número do seu CPF e não, eu não quero o número da loteria. O que acontece? Os últimos vídeos que eu gravei aqui no canal, tá? O penúltimo e o antepenúltimo, se você quiser assistir, clica no card ou aqui em cima, ou aqui em cima, vai lá, tá? Você vai gostar do conteúdo, titia. O que acontece? Eu falei sobre a quantificação dos pedidos nas reclamações trabalhistas, porque a reforma trabalhista passou a exigir que o pedido que você faz numa reclamação trabalhista seja líquido, tá? Gravei falando sobre isso e gravei falando sobre a questão da sucumbência depois da reforma. Quanto é que o trabalhador tem que passar a pagar, certo? Se ele perder a ação ou se ele perder uma parte do pedido. Vale a pena, passa lá para você ver esse conteúdo. E aí o que acontece? Por que eu voltei, né, a trazer esse assunto à tona antes da gente entrar no intervalo entre a jornada? Por um simples fato, tá? O vídeo que eu tô falando, clica aqui, por favor, dá um pause nesse vídeo, vai lá pra você entender, certo? Eu falei nesse vídeo que eu tô colocando o card aqui em cima, tá? Que a gente teve aqui no escritório uma situação sine qua non com uma juíza trabalhista aqui em João Pessoa. Não vou citar nomes, não vou citar várias, por quê? Porque eu sou uma pessoa que gosta de segredos? Não, porque eu tenho medo de processo! Sim, eu vivo advogando, né, resolvendo processo dos outros, mas eu não curto, né, colecionar processos contra a minha pessoa. Não é charmoso, não é elegante. E aí o que acontece? Nesse vídeo, tá, a gente falou que a gente enfrentou uma situação onde a gente defendia que o pedido da petição inicial tem que ser ilíquido, tá, ou seja, sem a quantificação, porque cabia sim o pedido genérico, certo? Quando, por exemplo, a gente precisasse de documentos que dependiam da empresa, entendeu? E a juíza, inclusive, não queria aceitar isso, e aí, enfim, a gente juntou precedente, decisões de tribunais, né, defendendo que isso era cabível sim. O que aconteceu? Ao final da audiência, isso você vai ver lá no vídeo, você vai entender melhor a história, como foi o desenrolar dela, certo? Ela disse assim, tá bom, doutor, vou fazer o seguinte para o meu sócio aqui no escritório. Eu vou dizer que a empresa tem 10 dias para juntar esses documentos. A partir desses 10 dias, o senhor vai ter que emendar com base nesses documentos que o senhor quer. O senhor vai ter que quantificar. Mas eu vou fazer o que o senhor quer. Eu vou determinar que a empresa junte essas provas nos autos para que o senhor possa quantificar a sua petição. E aí o que aconteceu? Abri hoje o processo e os documentos estavam lá. E o que os documentos me mostravam? Que os controles de ponto realmente eram fraudulentos, como eu defendia na petição. Veja, a petição, clica lá, vai assistir esse vídeo para você entender do que eu tô falando, tá? Eu defendi o seguinte, eu não tenho como quantificar, certo? As horas extras, porque eu preciso de documentos que estão no poder da empresa. Ademais, os controles de ponto são fraudulentos. Então, nem os controles de ponto, ainda que eles juntem, serviriam como base para que eu quantifique as horas extras. Por quê? Porque eu não queria atrair sucumbência, eu não queria que, caso eu perdesse uma parte do pedido, meu cliente arcasse com os custos, tá? Com os honorários sucumbenciais. E aí, o que aconteceu? A juíza não concordou, ela entendia que você tinha que quantificar de qualquer jeito, ainda que fosse por estimativa, foi para cima, foi para baixo. Eu falei na petição, inclusive, que tinha essa questão dos controles de ponto fraudulentos, juntei decisões de outros processos e tal contra essa empresa. E aí, no fim, galera, ela entendeu que era para a empresa juntar os documentos que eu estava falando, ainda que ela entendesse que não caberia o pedido genérico, que eu deveria quantificar de qualquer jeito. E aí, meu povo, o que aconteceu? Os documentos que eu acessei hoje no processo, certo? Mostram que os horários que estão no controle de ponto são fraudulentos. Ou seja, porque eu fiz uma análise mais aprofundada do direito, certo, do meu cliente, a gente conseguiu prova documental que jamais a empresa disponibilizaria no processo, que mostra que ele trabalhava durante o intervalo entre a jornada, entendeu? Então eu fiz a abordagem desse assunto, não foi só para pedir para vocês passarem lá e assistirem esse último vídeo para entender o assunto, foi porque ele também, né, na verdade, está vinculado ao assunto que a gente vai falar hoje, sobre intervalo entre a jornada. Vale a pena você assistir esse último vídeo que eu tô falando, vai lá, clica no card para você entender. Vê a necessidade de você estudar direito processual do trabalho, processo civil antes de peticionar, entendeu?
Porque se você fizer uma pesquisa sobre o que a Justiça do Trabalho tem decidido em relação a outros processos contra aquela empresa, você vai saber fundamentar melhor o seu pedido. Ainda mais quando você estudar direito processual trabalhista e comum, entendeu? Vai ajudar demais. Gente, esse processo, assim, pra mim hoje foi uma vitória muito grande eu ter visto esses documentos, porque a gente, mesmo que a gente não tivesse testemunha, a gente já conseguiu provar, entendeu? Que o cara trabalhava durante o intervalo entre a jornada. Enfim, superado este tema, na verdade, vamos ao que interessa. Você vai o quê? Me passar a sua senha do cartão de crédito. Cadeira, né, galera? Vamos ao que interessa. Vamos falar sobre intervalo intra-jornada. Você sabia o que é intervalo intra-jornada? Titia vai explicar pra você, tá bom, bebezinho? Intervalo intra-jornada é uma pausa, tá? Que o trabalhador pode dar, que pode ou não ser computado como tempo de trabalho, para ele descansar e recuperar as energias, entendeu? Porque o trabalho ele exige um desgaste físico e mental muito grande. E se o trabalhador ele não recuperar essas energias, ele não vai conseguir dar à empresa, certo? A produtividade que ela precisa, tá certo? E aí vamos à primeira das 10 pausas que a lei prevê. Você sabia que o cara que trabalha digitando, certo? Ou antigamente, como era, né, na década de 40, quem trabalha com mecanografia. Uau, essa palavra é difícil, hein, Chuchu? Ele tem direito a uma pausa de 10 minutos a cada 90 minutos de trabalho. Onde é que tá isso? Artigo 72 da CLT, tá certo? Então, isso é um intervalo entre a jornada. E outra coisa interessante, tem uma norma regulamentadora, tá? Editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que é a 17, tá? Que regulamenta essa questão dessa pausa. Então, aqui embaixo na descrição desse vídeo, eu vou colocar o link, tá? Para o site do Planalto e para o site do Ministério do Trabalho e Emprego, onde vão estar as normas, tá? Que vocês podem acessar e ler. Por que eu não vou colocar o texto na íntegra? Porque não tá dando. Normalmente, como eu falo muita coisa e eu quero colocar muita lei aqui embaixo descrita, então acaba não tendo espaço suficiente, tá? Então você clica lá no link, certo? Que você vai poder ler o artigo 72 e ver, certo? Essa questão da pausa de 10 minutos a cada 90 minutos trabalhados. Essa pausa de 10 minutos, no caso do datilógrafo, quem trabalha com digitador, datilógrafo, com mecanografia de um modo geral, certo? É computado, tá, pela lei como tempo de serviço, tá certo? Ou seja, é uma pausa remunerada. Agora, o que você não vai acreditar é que médico também é gente como a gente. Eles também têm direito, por lei, a uma pausa de 10 minutos a cada 90 minutos de trabalho. Onde é que está essa informação? Na Lei 3.999 de 61, tá? Artigo 8º, parágrafo 1º, se eu não me engano, certo? Então, o médico também tem direito a uma pausa de 10 minutos a cada 90 minutos trabalhado. Essa pausa, que seria um intervalo entre a jornada, voltada para que o médico possa descansar, certo? Também é computado como tempo de trabalho, tá? O link com o artigo, certo? Com a lei, onde você pode ler o artigo que eu tô falando, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? A terceira pausa de intervalo entre a jornada, qual é? É aquela que você diz assim, vou tomar um café porque eu não aguento ouvir Thaís e Márcia falando sem tomar café? Não, né, galera? É a pausa prevista para quem trabalha com minas de subsolo, tá certo? A cada 3 horas, enfiado lá embaixo no subsolo trabalhando, tá? O trabalhador tem direito a 15 minutos de descanso, certo? Esse tempo é computado como tempo de serviço. Onde é que está essa informação? Artigo 298 da CLT. Novamente, o link vai estar aqui embaixo na descrição, tá? Qual é a quarta pausa? A telefonista, certo? Aquela mocinha simpática que atende suas ligações de hospital, por exemplo, certo? Ela também tem direito a uma pausazinha, certo? 20 minutos, tá? De descanso a cada 3 horas de trabalho. Onde é que tá essa informação? Artigo 229 da CLT, tá? Então, a telefonista, ela também tem direito a uma pausa de 20 minutos a cada 3 horas de trabalho, que conta, tá, como tempo de serviço, é uma pausa remunerada, tá?
A gente vai falar também da sexta pausa. Quem trabalha com frigorífico, a cada 1h40 tá? Esse trabalhador também tem uma pausazinha de descanso. 20 minutinhos. Onde é que está essa informação? Artigo 253 da CLT. No caso do trabalhador que trabalha com frigorífico, existe uma peculiaridadezinha, tá? O Tribunal Superior do Trabalho editou uma súmula 453, se eu não me engano, tá? Regulamentando essa questão da pausa também, tá? O que são súmulas na Justiça do Trabalho? Vale a pena falar. É um resumo da jurisprudência daquele tribunal, tá certo? Então, assim, quando o tribunal, o TST, ele costuma dar muitas decisões sobre uma determinada matéria, certo? Ele edita uma súmula dizendo assim: sobre este assunto, o Tribunal Superior do Trabalho entende da seguinte forma, tá? E aí, enfim, por isso que sempre vale a pena a gente citar a questão das súmulas, até porque um dos motivos para interposição de recurso de revista é esse vídeo, como tá interativo, tô misturando os assuntos, né? Direito do trabalho com processo do trabalho. É por violação à súmula do TST, tá? O que acontece? A gente vai falar agora da outra pausa. Gente, vale a pena uma correção de informação, tá? A súmula que fala do trabalhador de frigorífico é a 438. Vou dar até uma coladinha aqui. 438, tá? Então, desculpa aí o errinho de informação, mas eu sempre tento corrigir. Inclusive, eu queria falar uma coisa pra vocês. Quando eventualmente eu faço uma menção errada a um artigo de lei, aqui na descrição do vídeo eu faço a correção, tá? Mas eu também tenho a cautela de fazer lá no Instagram, quando eu solto eu gravo alguns teasers para fazer propaganda do vídeo aqui do canal. Se alguma informação estiver errada, eu também falo lá, tá? Então, por isso, me segue lá no Instagram, tá? Thaís.Barreto, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Porque lá eu também solto muito conteúdo. Qual é a diferença do canal pra lá? Porque lá os vídeos são de 1 minuto, tá? O que acontece? Sim, vamos para a próxima pausa. A trabalhadora, tá, que está em fase de amamentação, certo? A empregada que é mãe e que voltou da licença maternidade, ela tem direito a 2 pausas remuneradas por dia de 30 minutos. O que acaba acontecendo? Tem muita empresa que resolve liberar a trabalhadora 1 hora antes, tá? Para que ela possa usufruir das 2 pausas, mas ela tem direito a 2 pausas remuneradas de 30 minutos para dar de mamar para o bebê, tá? Onde é que está essa informação? Artigo 396 da CLT. A gente já está finalizando a questão dos intervalos, tá? Agora a gente vai falar dos operadores cinematográficos. Sim, uma coisa bem distante da minha realidade e da sua também aí, tá? Mas aquele cara que trabalha como operador cinematográfico, por exemplo, no vídeo do Pablo Escobar, uau, quase que não sabe a palavra, Pablo Escobar, certo? Inclusive vale demais a pena essa série na Netflix. #Netflix patrocina nós. Ele também tem direito a uma pausa. O que acontece? Ele tá cumprindo lá a jornadazinha dele diurna, tá? Se ele for fazer hora extra na hora noturna, tá? Entre o fim da hora diurna e o início da hora extra noturna, ele tem direito a uma pausa, certo? Essa pausa é de quanto tempo? 1 hora. É uma pausa, inclusive, interessante. Inclusive, a lei fala, tá, que não computa como tempo de serviço essa pausa. Ou seja, essa pausa, diferente das outras, não é remunerada, tá? Onde é que está essa informação? Artigo 235 da CLT. Sim, o cara que trabalha com cinema, ele é empregado tanto quanto você, meu colega. Então, ele também vai ser regulado, tá, pela CLT, certo? A outra pausa que a gente vai falar é uma pausa interessante. Vocês sabem que a reforma trabalhista ela trouxe agora a regulamentação do contrato intermitente, que é quando você é pago por hora de trabalho, mas eu não vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre a pausa que a lei prevê para o trabalhador rural, certo? Que está preso a um contrato intermitente, tá? De quanto é essa pausa? São 5 horas ou mais, dependendo, certo, da necessidade do empregador, entendeu? Então, ele pode, o trabalhador rural que está preso a um contrato intermitente, tirar uma pausa de 5 horas, pode sim. Onde é que está essa informação? Artigo 10, parágrafo único, do decreto 73.626 de 74. E a lei fala que essa pausa não é remunerada, não computa como tempo de trabalho, tá certo? As últimas 2 pausas, já falei 8, vamos lá.
É aquela pausazinha de 15 minutos que o artigo 71, parágrafo 1º da CLT prevê para o trabalhador que cumpre jornada com mais de 4 horas, acima de 4 horas, até um limite de 6 horas. Então, aquele cara que trabalha 5 horas na empresa, ele tem direito a uma pausa de 15 minutos. A lei diz que esse tempo também não integra o contrato de trabalho, tá? E não é pausa remunerada, é só um descanso que você dá para o trabalhador poder se alimentar, certo? Por fim, tem a pausa que vai de 1 a 2 horas no máximo para alimentação, para empregados que cumprem jornada com mais de 6 horas de trabalho, tá? E se eu me empolgar, eu gravo de novo um vídeo falando sobre isso, sobre a questão do intervalo entre a jornada na íntegra, tá bom? Isso tá onde? Artigo 71 não computa como tempo de trabalho essa pausa, de 1 a 2 horas, tá bom? Então, gente, é isso sobre intervalo entre as jornadas. As principais pausas, né? Eu acredito que todas, eu acredito que eu falei, ou quase todas, certo? De intervalo entre a jornada que a lei prevê são essas, tá? Fora isso, clica nos cards aqui nas laterais para assistir os últimos vídeos, me acompanha nas redes sociais, se tiver alguma dúvida, manda e-mail, manda uma mensagem no direct, ou comenta aqui embaixo, tá, que eu respondo, tá bom? Tchau, tchau, galera! Até o próximo domingo!